Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês vão? Finalmente vamos começar o Clube do Livro num formato diferenciado. Eu espero que vocês gostem, porque eu tive que retomar os meus estudos, meus aprendizados de programa de edição de vídeo para poder trazer o conteúdo com mais qualidade para vocês, tá? Então, iniciando nesta quarta-feira, vamos falar sobre o nosso primeiro autor, que está aqui desse lado, que é o Bertrand Russell, com o livro A Conquista da Felicidade, que está aqui, esse livro maravilhoso. E esse livro, ele tem disponível para comprar na Amazon e em outros sites da internet. Então, para quem quiser acompanhar, por isso que a gente liberou uma semana antes também. Como se eu tivesse uma equipe. A equipe sou eu. Mas eu liberei os autores uma semana antes para quem quisesse estar adquirindo o livro e acompanhar. Respondendo algumas perguntas, Rousseau, espera um pouquinho aí. Não é obrigatório comprar o livro, mas é muito bacana porque quando você tem um livro, eu tenho uma percepção, você tem outra percepção e assim a gente faz uma troca, né? Uma troca mais construtiva, que esse é o objetivo também do Clube do Livro, para que a gente possa trocar ideias e que eu não seja apenas uma mera emissora aqui de conteúdo, porque eu não sou professora, tá? Já fui professora, não de filosofia, mas o objetivo aqui é a gente trocar ideias, tá bom? Então, vamos falar sobre o nosso Bertrand Russell. O Bertrand, gente, ele tem uma vida bem interessante, esse moço. Esse moço teve uma vida bem agitada, dado até o berço na qual ele nasceu, que a gente vai ver, né? Mas ele foi uma pessoa e foi um filósofo, né, do século XX, muito ativo, muito ativo. Então, aí a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Então, como é que a gente vai conduzir esse Clube do Livro? Eu acho sempre importante nós falarmos sobre o autor, até para a gente poder contextualizar a época que ele vivia. Então, a época que foi escrita as obras, e eu vou contextualizar isso daí para nós aqui, tá? E daí depois a gente entra propriamente na obra. Quem me acompanha já um pouquinho, desde o primeiro Clube do Livro, sabe que eu costumo contextualizar a época em que a obra foi escrita, justamente porque, querendo ou não, a gente tem um outro entendimento da obra. Tá bom? Mas vamos lá que eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtinhos. Vou conseguir. Então, Bertrand Arthur William Rousseau, conhecido também como terceiro conde Rousseau, tá? Ele pertenceu a uma família aristocrática inglesa, inclusive o avô paterno dele foi primeiro-ministro em 1840 da Inglaterra, né? Então, não vem de uma família basiquinha o moço, né? E já se dizia que os seus pais, algumas bibliografias trazem que eram radicais. Radicais em que sentido? Os pais do Bertrand eram progressistas, tinham um pensamento avançado com relação à época que eles viviam. Você já vão entender isso mais para frente, como isso o influenciou, tá? E quando eu estava fazendo pesquisa sobre o Bertrand Russell, me surpreendeu muito que o John Stuart Mill, que tem uma filosofia utilitarista, que também fala sobre felicidade, de que forma pode ser conquistada a felicidade, e que o John Stuart Mill é padrinho do Bertrand Russell. Então, olha só, nós temos um filósofo que é padrinho do Bertrand, então por aí a gente já viu que o menino teve uma formação bem bacana, né? Bem diferenciada do que restantes nós mortais. Interessante que ele ficou órfão dos seus pais aos 3 anos de idade e o seu pai já tinha predefinido que ele não teria uma educação comum, tradicional nas escolas, porque ele não concordava muito. Então ele foi educado em casa por governantes e tutores com uma educação um pouco mais aberta, assim, um pouco mais liberal. Não só porque muita da educação daquela época estava vinculada também à igreja. Então muitos dos ensinamentos, e sendo um filósofo, o padrinho dele, pensa, né? Filosofia e igreja nem sempre andaram bem de mão dada aí. Igreja que eu digo religiões no geral, tá? Então,
ele foi tomada essa iniciativa dele fazer ser educado em casa. Em 1890, ele ganhou uma bolsa para estudar matemática na Universidade de Cambridge. E ele, desde cedo, ele se destacou como um matemático notável. Então, o menino já era cabeçudo, vamos dizer assim, né? E por isso ele foi convidado a ser membro da Trinity College, tá? Em 1919, ele foi preso. Gente, para quem não sabe, o Bertrand, ele foi preso 2 vezes, tá? Até tô colocando ali. Em 1919 e 1961, ele foi preso. E isso tem muito a ver com a filosofia, com pensamentos ideais que ele defendia na sua vida, que a gente vai estar colocando aqui, né? E essa primeira vez que ele foi preso foi porque ele era muito ativo na sociedade, então ele se colocou contra a participação da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E ele não foi uma coisa assim, eu sou contra, vou escrever um negócio aqui, um manifesto, vou lá no Congresso, no Parlamento e vou me posicionar, até porque ele era, querendo ou não, ele era conde, ele vinha da aristocracia inglesa, né? Mas ele participou de comício, ele fez carta, fez manifesto, gente, o homem incendiou lá a sociedade inglesa e chegou ao ponto do Departamento de Guerra considerá-lo perigoso, né? Porque ele realmente defendia que não se resolveria os conflitos através da guerra, né? Que a guerra não era uma boa ideia. Então ele foi condenado a 6 meses de prisão. Inclusive foi expulso da Trinity College, né, que ele tinha recebido para ser membro, ele tinha sido convidado para ser membro da Trinity e foi expulso. Só que ele foi readmitido em 1944, então foi expulso na Primeira Guerra Mundial, ali em 1919, 18 por ali, e retomou a sua posição como membro da academia em 1949. E essa questão de se posicionar politicamente e de ter ideais humanísticos, né, a favor da vida, a favor do proletariado, apesar dele ser um aristocrata, é uma tônica que tomou a vida dele. Então eu até vou colocar aqui para vocês, aqui ó, Bertrand. Gente, se vocês conseguem ver, tem um senhorzinho, e essa não é uma imagem ali dele nos protestos da Primeira Guerra Mundial, é uma imagem de 18 de fevereiro de 1961, quando ele estava se manifestando em Londres pela proibição das armas nucleares, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, gente, olha ali, o senhorzinho sentado, fazendo protesto, que ele era contra o uso de armas nucleares nas guerras, né? Olha ali, gente. Não, fantástico, né? Impressionante essa pessoa. Então, continuando ali, a gente viu, né, que ele se recusou, né, a se alistar, na verdade não é bem se alistar a participar, né, porque houve uma convocação grande de pessoas ali para a Primeira Guerra Mundial, então ele fez manifesto, falou, não quero participar, e isso foi muito bom em contrapartida. Olha aí, quem é a pessoa que pega o limão e faz limonada, né, Bertrand. Por quê? O que ele fez? Nesse período que ele ficou preso, ele começou a escrever a Introdução à Filosofia da Matemática, trabalho pelo qual ele teve muita notoriedade no âmbito acadêmico, e depois que também foi um dos motivos que o levou a ganhar aí o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Após isso, então, deixa eu só pegar minha colinha aqui. E outra coisa, né? Essa obra também rendeu a ele ele foi candidato e foi eleito como membro da Royal Society com 35 anos, tá? E a Royal Society ela é uma instituição destinada à promoção de conhecimento científico. Foi fundada em 1660, tá? Brasil, hello, nós estávamos sendo colonizados. E o cara lá estava, né, já estava convidado a ser membro da Royal Society de Londres, né? Muito bem. Tudo bem, então até aqui, né, Bertrand? Com 35 anos, o senhor está muito bem, muito obrigada. E depois, vamos avançar um pouquinho aqui na vida dele. Deixa eu falar aqui, vou seguir para não me perder, né? Ele se casou 3 vezes e defendeu o amor livre. Isso
quando eu falei dos pais dele, falo do Bertrand, aqui eu vou falar depois mais especificamente dos ideais dele. Então aqui já dá uma tônica da filosofia, da forma como ele pensava, porque às vezes ele sempre se metia em confusão. Porque como ele tinha um pensamento progressista, ele defendia o amor livre, ele se casou várias vezes. O que significa? O Bertrand, ele defendia o divórcio. Se você não está feliz, e ele escreveu um livro sobre conquista da felicidade, ele defendia que tudo bem se você se divorciar. Pessoal, 1900 lá vai bolinha, isso era um escândalo, né? Era bem complicado você falar disso, era uma ideia muito avançada para a época, homens à frente do seu tempo, né? Então, isso foi os seus ideais que ele defendeu até o fim da sua vida, sempre o meter em confusão, dado a época em que ele viveu, né? E talvez por isso também foi tão notável, né? E depois, então, em 1940, ele também sofreu processos judiciais em Nova York. Por que ele teve processos judiciais em Nova York? Com mais ou menos 66 anos, talvez um pouquinho antes, ele foi para os Estados Unidos. Ele foi convidado, né, a lecionar lá em alguma faculdade, não deu certo uma faculdade, daí ele foi para uma faculdade de Nova York que o aceitou. Então ele começou a se envolver em processos jurídicos porque começaram a questionar o seu direito de ensinar filosofia em razão do seu ponto de vista, justamente em razão desse ideal dele de liberdade de pensamento, de ideias avançadas para a época. Então, chegou a um ponto lá que houve um protesto maciço de clérigos e católicos, onde não queriam ele como professor de jeito nenhum na faculdade, e uma mãe de uma aluna, ela se queixou e ela colocou o seguinte, que eu tenho aqui. Ela falou que a presença de Bertrand era perigosa para a virtude da sua filha, né? E no tribunal, onde estava correndo o processo disso, né, que as pessoas fizeram denúncias públicas contra ele, colocaram como a sua filosofia, as suas obras, como lascivas, libidinosas e luxuriosas, né, afrodisíacas, privadas de fibra moral, justamente porque o Bertrand escrevia sobre ética, moral e costumes, e que, para a época, os costumes da sociedade estavam bem atrasados em algumas coisas, principalmente com relação às mulheres, tá? Inclusive, o Bertrand, em uma das suas aulas, ele recomendou aos seus alunos, homens e mulheres, que fizessem uma convivência pré-matrimonial antes de casar. Sabe o test drive? Olha, testa se vai dar certo, vai morar junto, depois se casa, sabe? Para se conhecer. O que hoje em dia, pessoal, é muito comum. Se você fala que você vai morar, com raras exceções, e tudo bem quem não concorda, não estamos aqui para fazer julgamentos, mas hoje em dia as pessoas têm liberdade de fazer o que pensam com a sua vida. Mas naquela época, uma pessoa que estava namorando com uma outra até um certo tempo e quisesse juntar as coisinhas, as trouxinhas, né, para viver um tempo e só depois casar, gente, era um escândalo. E ele defendeu isso publicamente e foi um dos motivos que incendiou aí a sua passagem pela Justiça dos Estados Unidos, tá? Então, o que aconteceu? Ele ficou preso em razão disso também. Não foi em razão disso, perdão, viajei na maionese aqui. Ele sofreu um processo judicial, resolveu as coisas lá, mas já ficou com uma fama não muito boa, né? Nos Estados Unidos. Ele já tinha aquela fama, sabe quando é uma pessoa assim que tem ideias muito diferentes? Daí quando entra assim na roda, todo mundo já dá aquela respirada? Era assim com o Bertrand, tá? Então, depois dele passar, né, por esses processos judiciais, em 1945 ele escreveu História da Filosofia Ocidental, em 1950 ganhou o Nobel da Literatura. Aliás, História da Filosofia Ocidental, pessoal, tudo bem que é um calhamaço, mas super recomendo, né, porque é um best-seller e é onde, nessa História da Filosofia Ocidental, é dividido em 3 volumes, porque realmente é grande. Então ele fala da Antiguidade, Idade Média e Filosofia Moderna, e ele resume a essência, a filosofia de vários monstros aí sagrados da filosofia mundial, tá? Então ele fala desde Platão a Schopenhauer e fala com uma certa leveza que torna o Rousseau muito agradável, e é por isso que muita gente gosta dele, porque ele torna numa linguagem
ele torna o pensamento desses filósofos numa linguagem, ele traduz numa linguagem bem leve, bem compreensível, tá? E daí, como se já não bastasse esse furdúncio da vida dele, tá? Em 1955, ele se juntou a ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Esse mesmo, Albert Einstein. E eles fizeram um manifesto, vamos lá. Eles fizeram um manifesto. Deixa eu mostrar antes aqui. Vamos lá, né? Já que eu botei aqui. Aqui está a História da Filosofia Ocidental, um best-seller, então, que eu recomendo a leitura, né? Não se assustem pelas 1000 páginas, porque está distribuído em 3 volumes, né? Mas, como eu estava falando, ele se juntou a Albert Einstein e outros nomes muito conhecidos aqui também, se vocês forem procurar, e eles fizeram um manifesto contra as armas nucleares, né? E, inclusive, era chamada de Manifesto Rousseau-Einstein, se eu não me engano, ou Bertrand Einstein, alguma coisa assim, tá? E o porquê desse manifesto que eles fizeram? O Bertrand, publicamente e a sua vida inteira, ele era um pacifista. Ele sempre foi um pacifista, né? E ele defendia ideias bem diferentes do que estava em voga. Pensa, a gente está falando sobre a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então era uma época bem complicada de se viver, onde estava em choque não só política, econômica, mas costumes de vários países. Então foi uma época, não que a época que a gente não vive não é tensa, mas ainda bem que a gente não passa por essas guerras, né? Mas era uma época bem tensa de se viver, porque estava em choque não só a questão ali de o país, supremacia de um país com o outro, mas também capitalismo contra socialismo, né? Qual cultura ia prevalecer ali no mundo, né? Política, social, cultural, formato de pensamento, tudo isso. Então, e a bomba atômica e outras formas de guerras era visto como você impor a goela abaixo, né? E sem contar que você causava uma destruição dos países absurda. Então, tanto Einstein, que muita gente fala, muita gente não, porque foi um dos que incentivou no começo, ou que disse, né, que certa tecnologia poderia desenvolver a bomba atômica. Depois ele viu, cara, mas não é para desenvolver. Eu falei que era perigoso e que nós não deveríamos, e não que sendo perigoso deveríamos, porque se outro fizer nós não vamos ter, né? Então eles fizeram um manifesto contra o uso de armas nucleares pelos Estados Unidos e por qualquer país, tá? Só fazendo um parênteses aqui, o Einstein, gente, ele é um físico alemão, mas lembrando que o Einstein, a família dele, tá? Eles eram judeus, eles falam de askenazes, não praticante. Então, o que acontece? Ele teve que sair da Alemanha em razão disso e foi para os Estados Unidos, né? E quando estava ali naquela questão, né, da Segunda Guerra Mundial, eles vendo que a Alemanha e outros países poderiam desenvolver a bomba atômica, o Einstein ele foi convidado a escrever uma carta para o presidente da época, que era o Roosevelt, recomendando que o presidente dos Estados Unidos prestasse atenção e se dedicasse a investigar essa questão das armas nucleares. E o que foi entendido pelos Estados Unidos? Olha, o Einstein nos alertou que lá eles estão inventando uma tecnologia de bomba nuclear que pode definir uma guerra, então nós precisamos fazer também. Pelo menos é isso que a história conta, e é isso que Einstein conta. Ou ele ficou com um peso muito grande na consciência e depois ele com Bertrand fez esse manifesto contra o uso, né? Ou era isso mesmo, né? Ou ele falou uma coisa, foi entendido outra, enfim. E a história a gente já sabe, né? Então, voltando lá, a gente tem aqui no protesto o nosso Einstein falando aqui que não é para usar, o Einstein não, perdão, o nosso Bertrand falando, né, que não é para usar as bombas atômicas. E por causa disso, ele ficou preso de novo, tá? Em 1961, né, que teve ali crise dos mísseis em Cuba, então essa questão da bomba atômica, foi nessa época, ele foi preso novamente, mas ele só ficou uma semana dessa vez, a outra ele ficou 6 meses, dessa vez ele ficou somente uma semana, tá? E o nosso querido Bertrand, ele faleceu em sua casa. Olha só a ironia do destino, dada a época de pandemia que a gente vive. Bertrand faleceu de gripe na sua casa no país de Gales. E por tudo isso que eu falei, ele tem a alcunha
ele é considerado por muitos um dos maiores filósofos do século XX e um dos maiores lógicos desde Aristóteles, até porque muito do seu trabalho de filosofia tem a ver com trabalhos matemáticos, assim como Isaac Newton é um grande filósofo, mas também tem trabalhos matemáticos, né? E assim como Aristóteles também, né? Muito bem. Falei então sobre a vida do nosso Bertrand e vamos falar agora sobre os seus ideais, então, para a gente poder chegar no livro, né? Continuem aqui comigo, espero que vocês estejam gostando, tá? Então, falamos do nosso querido da vida, do Bertrand Russell. Então, vocês podem perceber, pelo que eu relatei, que ele tinha uma vida, ele era um filósofo. Tem muitos filósofos que são mais recatados, não tem uma vida social tão atuante. Ele era muito atuante na sua vida, né, social, politicamente, né? Escrevia muito manifesto, participava de comício. O menino era invocado no assunto, né? Então, falando um pouquinho sobre os seus ideais. Bertrand Russell, ele defendia ideais humanitários e a liberdade de pensamento, o que faz sentido dado que a gente viu todos os probleminhas que ele passou aí na sua vida, né? Então, ele, apesar de vir de uma aristocracia britânica, ele defendia muitas causas sociais, né? Então, e por causa disso, dele ser um aristocrata e tudo mais, ele usava da sua influência para defender as suas causas, essas causas que ele defendia, né? E como a gente viu, ele até foi preso em razão disso. Rousseau falando sobre agora propriamente filosofia, ele falava que a filosofia, a utilidade da filosofia é suprir as nossas necessidades espirituais. Mas em que sentido? No sentido da mente, do intelecto, da consciência humana, de suprir essa necessidade, né? Ou seja, a filosofia tinha como objetivo responder as perguntas que a ciência não consegue, que a ciência explica até o momento, né? E o que a ciência não consegue explicar está no campo filosófico aí de formular conjecturas. Né? Então, diferente das ciências físicas, que mediante suas invenções e consequências tecnológicas, elas são úteis, tanto aos cientistas como para nós, os leigos, a ciência física tem o objetivo de suprir necessidades materiais. E a filosofia, então, ciências filosóficas, necessidade de suprir as necessidades espirituais da mente, da consciência, as nossas inquietações, né? Tem uma parte que ele coloca assim que é interessante, só para citar um trechinho aqui. Conhecimento que a filosofia tem em vista é aquela espécie de conhecimento, estou lendo, tá? Então vamos lá, voltando. Conhecimento que a filosofia tem em vista é aquela espécie de conhecimento que confere unidade e organização sistemática a todo o corpo do saber científico, bem como conhecimento que resulta em um exame crítico dos fundamentos das nossas convicções, preconceitos e de nossas crenças. Ou seja, a utilidade da filosofia é uma resposta para os problemas que a ciência científica ainda não consegue responder. E muitas vezes ele citava o Sir Isaac Newton. Por quê? Porque o Sir Isaac Newton também, né, era um filósofo muito prominente e através do exercício da filosofia, do que a ciência ainda não conseguia responder, foi dessa forma, fazendo conjecturas, que ele formulou as 3 leis de Newton. Então, um conhecimento de filosofia gerou um conhecimento prático científico, né? Então, era isso que o Bertrand também estava querendo colocar e fazer um paralelo, do quanto é importante a filosofia, né? Que ela também serve ao saber científico. Muito bem, então falando sobre o que ele ficou famoso, ele era famoso sobre a filosofia analítica, um dos fundadores. Eu não vou entrar no mérito dessa filosofia, porque ela entra aqui na que eu estava explicando do Isaac Newton, porque é uma filosofia de saber matemática, ou seja, ele fez descobertas e pressupostos matemáticos aí, que são a base para a matemática de hoje em dia, né? Aritmética, programação matemática de computadores, tá? Então, ele tinha como estudo a base de matemática, formular pressupostos lógicos que serviriam de base para qualquer matemática que surgisse a partir daquilo ali, tá?
não vou entrar nessa discussão, porque matemática, gente, eu até sou boa, mas daí já entrou numa coisa muito específica, né? Eu não fiz faculdade de matemática para falar. Aí a gente teria que trazer um professor de matemática para explicar os conceitos filosóficos matemáticos do Bertrand e por que ele era tão genial, né? Considerado tão genial, tanto quanto Aristóteles e Isaac Newton era, tá? E a outra, então, outra parte da filosofia, outra parte que ele também ficou muito famoso, isso tem a ver com a sua filosofia de vida, eram os escritos sobre ética, moral e costumes. Ele tem vários, tá? Bertrand, gente, ele foi um filósofo muito ativo e produtivo. Você encontra, assim, olha, fácil, mais de 100 textos aí escritos, tá? Por ele, textos, livros, manifestos, enfim, você acha muita coisa do Bertrand Russell, tá? Então eu trouxe 3 aqui, eu já falei da história da filosofia ocidental, de trás para frente, aqui falando que em 1945. 1935, o Elogio ao Ócio, que foi também um livro, assim, que movimentou muito a sociedade aí, né, já que ele fala sobre as ideias contraditórias e as ideias incoerentes que nós temos em relação ao trabalho, né, então, as expectativas que a gente gera indo trabalhar e o que é, né, o que o trabalho causa, então, assim, um trabalho bem inovador para a época e bem perturbador também para a sociedade da época, né. E depois nós temos aí o nosso livro A Conquista da Felicidade, que é o que nós vamos trabalhar aqui do Clube do Livro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Bertrand, como eu já falei, ele era uma pessoa muito progressista, e ele, desde no século XIX, iniciou esse movimento, mas, né, ele, um filósofo aí finalizou no século XX, ele defendia, por exemplo, o movimento do sufrágio feminino, que foi um movimento, acho que tem até, se não me engano, série ou na Amazon ou na Netflix, sobre o sufrágio feminino, que era aquele movimento social, político, econômico para a mulher poder votar. Ele defendia, né? Então ele era a favor do divórcio, do sufrágio feminino, ele era contra o racismo, né? Ou seja, ele era realmente uma pessoa à frente do seu tempo. O que é para nós, graças a, né, que bom, temos pessoas assim como os filósofos clássicos também eram pessoas à frente do seu tempo, e nós temos muitas pessoas à frente do seu tempo aí, e com isso nós temos esse grande livro que é o que nós vamos trabalhar. Então, finalizando essa explicação sobre Bertrand Russell, eu vou ler o prefácio. Pessoas, vou dar uma dica, leiam prefácios de livros, é importante, tá? Geralmente no prefácio, se é do autor ou de um outro autor que está escrevendo para o autor, como convidado, geralmente no prefácio eles dão uma ideia geral do livro, eles falam sobre a vida do autor, enfim, eu acho importante a gente ler para poder se situar na obra. Então, lendo um trechinho aqui só para a gente começar, tá? O prefácio, então, o que ele coloca para nós? Então, aqui a gente já consegue ver um pouco da personalidade do Bertrand, tá? Este livro não é endereçado aos eruditos, nem àqueles que julgam que um problema prático não passa de um tema de conversa. O leitor não encontrará nestas páginas nem filosofias nem erudições profundas. Pensei apenas em reunir alguns comentários inspirados, segundo os quais eu acredito, pelo senso comum. O que apenas posso dizer em favor dos conselhos que ofereço ao leitor é que se acham confirmados por minha própria experiência e observação, e que fizeram aumentar minha felicidade sempre que me conduzi de acordo com eles. Então, o que ele está falando, o que eu posso oferecer de certeza desses ensinamentos foi que eu me conduzi por eles e achei uma felicidade plena, né? Sendo assim, ouso esperar que entre a multidão de homens e mulheres que sofrem, alguns encontrem aqui o diagnóstico de sua própria situação e sugestões eficientes para resolverem tais questões. Ao escrever este livro, parto da convicção de que muitas pessoas infelizes podem chegar a conquistar a felicidade se fizerem um esforço bem orientado. Muito bem, Bertrand, eu adoro esse prefácio desse livro. Pessoal, então fica aqui essa introdução sobre a conquista da felicidade. Dúvidas vocês coloquem nos comentários, me mandem e-mail e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o primeiro capítulo. Primeiro capítulo eu vou me demorar um pouquinho, não tanto quanto este vídeo,
Mas nós vamos falar sobre o que torna as pessoas infelizes e as causas da infelicidade. Será que a gente se enquadra em algum dessas causas? Saberemos no próximo vídeo. Até a próxima!